Meus irmãos, vida que segue, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos tendo uma classe especial sobre culto, e eu dei aula semana passada, e me pediram para que eu falasse um pouco sobre isso nessa classe aqui. Você sabe que uma das questões mais controversas e mais confusa hoje nas igrejas evangélicas é a adoração, culto. Por que vocês são tudo aí em cima desse canto? Eu não vem para cá. É o frio aqui, é? Vocês me deixam na gelada aqui embaixo, fica em cima no verão. Tá certo. E esse é um assunto que precisa ser bem entendido, do ponto de vista da teologia do culto. As pessoas perguntam, pastor, por que aqui na igreja de Pinheiro não bate palma, não dança, não pula, não dá umas piruetazinhas assim? Não, você vai para a academia, filho. Você quer? Põe umas músicas lá, gasta um pouco de energia, depois vem adorar o Senhor. Esse é um assunto polêmico, um assunto sensível, mas um assunto que precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. E no campo da liberdade que tiver, aí tudo bem. E há coisas que não são nem proibidas, nem permitidas, mas aí fica a contento do conselho, da direção da igreja, do grupo, certo? Agora, você precisa entender também que porque Davi dançou lá durante a arca, tem que ter dança no culto, porque o texto de Davi não tem nada a ver com o culto. E às vezes você está usando o texto, por exemplo, de Miriam, que pegou um tambor e saiu batendo e as mulheres dançando atrás dela, que nós vamos ter aqui um ministério de dança e de tambor aqui na igreja, porque Miriam fez isso. E a primeira coisa que a gente precisa definir é o conceito de culto no Novo Testamento. Certo? Porque, assim como existe o Antigo Testamento, a lei cerimonial, que é a graça preparatória, quando Jesus Cristo veio, houve uma mudança. Porque Jesus, ele cumpriu a lei cerimonial. Ele cumpriu tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento. E hoje nós temos que fundamentar o culto cristão na teologia da Nova Aliança. Tá certo? Por exemplo, tem umas igrejas aí que diz que o cara que toca é levita. Ele pode até levitar, mas levita ele não é. Porque levita, você sabe disso, que a partir do momento que Cristo veio, todos nós somos o quê? Sacerdotes do Deus vivo. E o culto mudou. Mudou tudo. Nós não precisamos mais dos sacrifícios cruentos. Os sacrifícios agora são o quê? Espirituais. Não existe mais esse negócio de entrar na presença de Deus, sair da presença de Deus. Não existe isso. Você agora vive na presença de Deus. Você agora é templo do... Onde você vai, o Espírito Santo está dentro de você. Você é um santuário de Deus. Deu para entender como é que é? Então nós precisamos tratar dessa matéria e compreender isso. Tá? Existe uma pergunta, quais são os elementos do culto? Os elementos do culto. Biblicamente definidos, nós temos 5 elementos. Nós temos a oração, a música, a palavra, o ofertório e os sacramentos. Biblicamente falando. Exorcismo existe? Existe. Mas não é na hora do culto. Tá? Então chega assim, não, a partir de hoje vai ter aqui sessão de exorcismo. Para que fazer exorcismo aqui na hora do culto? Agora, se você estiver por aí pregando o evangelho e encontrar um encapetado, para o Espírito Santo entrar, o capeta tem que sair. Certo? Então tem as coisas que a gente fica inventando no culto. Vamos trocar o pão na hora da Santa Ceia. Toca o pão para a gente ter mais comunhão. É uma palhaçada, para que isso?
Às vezes a gente diz, do lado, eu te perdoo, meu irmão. O cara fala, eu não fiz nada, cara. Por que você vai me perdoar? Tem uns negócios assim, aí, meu irmão, uns negócios, irmão, que não tem sentido. Não tem sentido. A gente quer inventar. Um pastor novo, presbiteriano, foi distribuir a Santa Ceia. Aí ele distribuiu a Santa Ceia, mas sobraram cálices com pão e vinho. Ele disse, meus irmãos, nós já oramos aqui, vai ter a segunda rodada. Um negócio que a gente... Né? Mas vamos para a Bíblia. João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 19. João, capítulo 4, versículo 19. Vamos ver aí o ensino de Jesus. O que diz aí? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, vamos ler juntos, 23, 24? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Chama a sua atenção para esse advérbio de tempo que Jesus usa aí, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo o seguinte, a partir de agora, a partir de hoje, houve uma mudança na adoração. Até a minha vinda, a adoração era de um jeito. A partir de hoje, ela é de outro jeito. Então, quando você for falar de culto, for estudar culto, ler algum livro sobre culto, você precisa ter essa distinção bem clara. O culto antes de Jesus e o culto o quê? Depois de Jesus. O culto antes de Jesus, se você quer estudar esse assunto, você vai estudar o livro de Levítico. Levítico. No culto do Antigo Testamento, né, você sabe e aprende lá, que o culto ele era mediado pelos sacerdotes humanos, especificamente da tribo de Levi, da família de Arão. Eles eram os intermediários do culto. A partir de Cristo, ele é o nosso o quê? Mediador. Mediador. Vamos ver isso, claramente, isso, só para você. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. O que diz aí? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Presta atenção, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Presta atenção, lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele amarrado, ele entrava no Santo dos Santos, só ele, como representante do povo, para oferecer o sacrifício. O Santo dos Santos representava o quê? O lugar onde Deus estava presente, ou a presença de Deus. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, né? Com toda a intrepidez
E aí ele vai colocar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus, porque pelo sacrifício de Jesus, todos nós agora somos o quê? Sacerdotes. Mudança. Mudou o mediador do culto. Volta um pouquinho aí, Hebreus, capítulo 9. Versículo 12. O que diz aí? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Lembra que lá no Antigo Testamento, a redenção não era eterna, o sacrifício era repetido o quê? Anualmente. E o sacrifício do Antigo Testamento, ele cobria o pecado, mas ele não removia o pecado. Mas o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, eu e você, nós podemos juntos aqui, juntos, entrarmos ou estarmos na presença de Deus para celebrarmos um culto em espírito e em verdade. Então a mediação do culto mudou. Mudou. Por isso que a gente ora em nome de Jesus, por isso que a gente prega em nome de Jesus, por isso que a gente canta louvores de lábios que professam o seu nome. Tudo no culto a Jesus. Ele é o nosso mediador. O nosso culto só é aceito por Deus por causa do sacrifício de Jesus. Por isso que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei o quê? Presente. Mas voltando lá para o texto de João, capítulo 4, você vai descobrir uma coisa interessante. Porque a mulher vai dizer, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. 4:20, é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, pode escrever que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, o quê? Preste atenção, no Antigo Testamento, havia o espaço sagrado do culto. Quando Cristo veio, esse espaço agora sou eu e você. Não existe mais espaço sagrado. Esse espaço aqui é sagrado, no sentido que ele foi dedicado para a gente fazer cultos a Deus, mas não significa que Deus se revela nesse lugar. Isso aqui não é uma basílica, como a Igreja Católica usa. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Qualquer lugar. É dentro do metrô, você pode orar, dentro do metrô você pode estar em espírito de adoração, qualquer lugar que você estiver, você vai adorar. Porque agora a igreja não é o lugar, mas a igreja é a reunião o quê? Do povo de Deus. Mudou tudo. Há um detalhe, abra sua Bíblia, pois, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, 19 e 20, vamos ler juntos. 1 Coríntios 6, 19 e 20, o que diz aí? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos o quê? Santuários ambulantes de Deus. Ele habita em nós. E você sabe que o culto em espírito, aí não é o caso que eu vou explicar o texto, exegese o texto, mas ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nós adoramos a Deus em Espírito. É o Espírito Santo que produz o culto. Tem uns pastores, uns líderes de louvor, meio xarope, que eles acham que eles é que vão produzir o culto. Aí fica fazendo, feito animação de auditório, né?
O R.R. Soares chama o show da fé. O show da fé. Musiquinha, tal, tal. Parece programa de auditório. Não é isso, irmãos. Nós precisamos entender o que é culto. E aqui você vai compreender que não existe mais os lugares sagrados. Essa era a dúvida da mulher. A mulher dizia, é em Jerusalém, porque a turma, quando orava voltado para Jerusalém. Havia o conceito de que Deus morava em Jerusalém. Mas a gente vai observar, o próprio Salomão disse, a Bíblia confirma que Deus não habita, né, em templos feitos por mãos humanas. Nenhum templo pode conter a glória do Senhor. E você pode adorá-lo em qualquer lugar. Se você tem o Espírito Santo. Veja Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Versículo 3, o que é que diz aí? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos no quê? Nós adoramos a Deus em Espírito. Por isso que a gente canta em Espírito, em verdade, né? E Espírito ali tem dois sentidos, mas é o Espírito Santo que produz o culto. Certo? Não é fantástico isso? A oração que você faz em espírito abençoa o cara que está lá na China. E é interessante, você sai daqui para a China, chega lá, o cara não está, mas tem uma coisa que une a ele. Você não imagina o que é assistir culto em coreano. É língua estranha mesmo. Mas você sente a presença de Deus, você tem comunhão, porque o que nos une é o Espírito. Tá certo, gente? Então, não adianta, o culto, ele passa a ser um culto. Ao invés de ser cerimonial, localizado, ele agora é mediado por Jesus, ele é produzido pelo Espírito Santo. Agora, veja no versículo 22. Esse versículo é muito importante. João 4, 22. Esse é um ponto que a gente precisa resgatar e ter sempre na mente e no coração. Né? Diz assim, vós adorais o que não? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do... Jesus está dizendo aqui uma coisa muito importante do culto cristão, é que o culto ele se fundamenta no conhecimento. Existe um elemento lógico. Eu adoro quem eu conheço. Eu canto, eu louvo para quem eu conheço. Certo? Se eu adoro a Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, o meu culto ele é vivo e verdadeiro. Então, esse elemento de conhecimento é muito importante, porque, veja no Salmo 115, só para a gente entender bem isso aqui, Salmo 115. Versículo 4 diz, prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homem, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Versículo 8, o que é que diz? Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos o quê? Ou seja, o adorador se torna como o próprio ídolo e como o próprio fabricante do ídolo. Nós adoramos o que conhecemos. Aí Paulo vai usar, dá licença, deixa eu terminar o raciocínio. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo vai usar uma expressão que é muito importante. Depois de dar toda a teologia, o pastor Hernandes deve explicar isso para vocês. Ele vai falar sobre a nova vida. Ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, 12,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, o quê? A Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Presta atenção que Paulo está usando a figura do Antigo Testamento, porque o cabrito, o animal era oferecido completamente. Ele diz, eu e você, agora nos oferecemos, certo? Nosso corpo, tudo que nós somos. Como sacrifício, o quê? Vivo, santo, porque Jesus Cristo falou, e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. A palavra no grego é logiquem, de lógica, latreia, que vem a palavra adoração, que é o vosso culto o quê? Racional. Então você pega o boletim aqui da igreja de Pinheiros, o culto tem começo, meio e fim. O culto tem momento de adoração, momento de confissão, momento de ouvir a palavra, momento de consagração. Não importa a ordem, se vai ser, né, não precisa seguir só a ordem de Isaías 6. Nós podemos usar vários textos, por isso que o nosso culto aqui tem os elementos do culto, tem as características de adoração, mas ele é dinâmico, porque ninguém não aguenta ficar aqui só em Isaías 6. Que é um modelo adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, oficialmente, e é adotado pelo nosso cenário. Mas nós aqui somos desequilibrados, nós fazemos do nosso jeito aqui, mas tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia, tem tudo aqui. Certo? Por isso que a gente está usando agora 12 profetas. Cada profeta são 12, um mês do ano. Estuda a vida, fundamenta ali e tira e aplica ali os elementos do culto. Os elementos do culto. Culto, irmãos, tem que ter hora para começar e hora para acabar, ou não? Culto tem que ter lógica. A Bíblia diz assim, todo ser que respire, louve ao... Sim, mas todo ser segundo a sua espécie, né? Então, Zé Francisco vai adorar como macaco aqui, pulando. Na espécie, o macaco adora ela de um jeito, o javali de um jeito, os pássaros de um jeito. Mas nós adoramos a Deus, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, é ou não é? E o que é essa imagem e semelhança que nós temos de Deus? Principalmente é a capacidade de nos relacionarmos com Deus, não pelo instinto, mas por amor. Por amor. Por isso que a base de toda a religiosidade cristã, Jesus resume em 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, e ao próximo como a si mesmo. Então, nós adoramos porque nós amamos. E porque nós amamos, nós o adoramos de acordo com a sua palavra. Entendimento, irmãos. Paulo vai colocar isso quando houve a questão dos dons espirituais, lá em Corinto. Ele diz, eu quero cantar no Espírito, mas eu quero cantar também com entendimento. Certo? Paulo diz, não proibais que faleis línguas. Eu não sei quem é que tem aqui, está chegando muito pentecostal. Né? Eu não sou sensacionista. Eu acho que se você tem um dom, o dom de línguas para mim é o dom do pijama. Você fala lá com Deus. Não adianta você falar línguas aqui. Paulo diz, a turma trouxe o que era do pijama para dentro da igreja. Paulo diz, gente, eu não vou proibir que fale. Agora, se não tiver interpretação, é inútil. É inútil. Certo? Então, o culto tem que ter racionalidade. E dentro desse contexto de racionalidade, aí nós vamos para um ponto que hoje está uma esculhambação. Vamos lá para Hebreus, capítulo 13. 12, por favor. Hebreus 12, 28 e 29. Você anotou que todo crente que chega atrasado perturba o culto? Presta atenção, eu sou pastor nessa igreja há 23 anos. Nunca o culto aqui começou atrasado. Nunca. Só se for um presbítero que estava dirigindo. Mas quando eu estou aqui... Nunca. Pastor Hernandes chega cedo, eu chego cedo, nós chegamos cedo, oramos lá em cima, começamos. Não. Mas tem uns crentes que só chegam atrasado. Ele chega atrasado, o culto está rolando, ele sai cumprimentando todo mundo na fileira, como se ele tivesse um piquenique. Quer dizer, está faltando o quê? Reverência.
e respeito. Sem contar o que fica mandando mensagem na hora do culto. Ó, estou aqui em Pinheiros, clique. Ainda põe um mapinha. Só que eu leio depois tudo. O cara fica fazendo... Veja o que diz aqui, Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. O que diz? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e... Porque o nosso Deus é fogo o quê? Consumidor. Nós devemos servir a Deus, e a palavra servir é adorar a Deus. É a mesma palavra latreia, significa que nós devemos fazer isso, primeiro, de modo agradável a Deus, porque o culto é teocêntrico, o culto é para Deus. Segundo, nós devemos fazer isso com reverência e santo o quê? Santo temor. Fechando esse ponto. Fala, meu irmão, música. É simples. Jesus veio através de quem? Pronto, é isso que ele está falando. A salvação veio. Não, ele está perguntando sobre aquela... Por que a salvação vem dos judeus? É porque Jesus está conversando com uma mulher samaritana e o Filho de Deus nasceu através do povo o quê? Judeu, é só isso. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para o texto de João 4, outros detalhes aqui, que a gente vai aprender no texto. Está chata a aula ou está esclarecedora? Tá bom. Olha lá, não mente para pastor não. João 4. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Então, um dos elementos do culto é o conhecimento. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos entender o que significa a palavra espírito e verdade. Na sua Bíblia aí, espírito está em letra minúscula, não está? Hein? Letra minúscula. E verdade também em letra minúscula. Então significa que o culto agora deixa de ser cerimonial para ser um culto o quê? Espiritual. Espírito está falando que é do nosso coração. Deus é espírito e nós também temos espírito. Então a nossa adoração deixa de ter uma natureza material para ter uma natureza o quê? Espiritual. E a palavra verdade aí significa que ele tem que ter veracidade, sinceridade, em espírito e em verdade. Ou seja, não adianta você honrar a Deus com os lábios, está lá em Isaías, mas o coração está o quê? Longe de mim. Eu tenho que adorar com a mente, eu tenho que adorar com o espírito. Ou seja, irmãos, o culto agora passa a ser integral. Uma vez o cara perguntou, pastor, pode ter expressão corporal no culto? Eu falei, meu irmão, o culto é uma expressão corporal. Ou você adora, né? Ou você só adora com a alma e o corpo não adora? Você adora, você é um conjunto. Um conjunto. Vamos pegar um texto que nos ajuda a entender bem isso. Porque 1 de Pedro, capítulo 2... Vamos pegar só o versículo 5, que aqui já tem pano para manga. 1 de Pedro 2,5. Ele diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem. Veja que o nosso culto sempre é vivo. A nossa adoração é viva. Nós adoramos o Deus vivo. Por isso que no culto, quando você adora em espírito e em verdade, existe uma reciprocidade. Você sente Deus, Deus fala com você, Deus instrui você, você sente a presença, porque é uma relação que viva, não é um culto morto. Aí vem, vós mesmos como pedras que vivem em Cristo, sois edificados, casa, o quê? Espiritual, para serdes sacerdócio, o quê? Santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo. Essa palavra sacrifícios espirituais mostra aqui que agora o que nós vamos oferecer ao Cristo não é mais sacrifício o quê? Carnal, mas sacrifício espiritual. No grego, a ideia é de sacrifícios espirituais que tem uma conotação de lógica, de coisas inteligíveis. Porque nós adoramos a quem o quê? Conhecemos. Nós não podemos adorar aquilo que não conhecemos. Então, quanto mais você conhece Deus, por exemplo, você conhece a santidade de Deus. Você sabe que Deus é santo. Então, quando você canta aquele hino, Santo, 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 Deus onipotente, você está cantando para Deus aquilo que você compreende de Deus, aquilo que você sabe dele. Esses sacrifícios espirituais, eles são aquilo que nós oferecemos a Deus, né? E quais são esses sacrifícios espirituais? Aí volta um pouquinho para Hebreus, né? Hebreus, capítulo 13. Diz assim: por meio de Jesus, 13:15, ofereçamos a Deus sempre sacrifício o quê? De louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus o quê? Se compraz. Observe que aqui ele fala de sacrifícios espirituais, ele fala de um sacrifício espiritual que está presente no culto coletivo e que pode ser usado fora do culto coletivo, que é o sacrifício de louvor. Mas veja aqui, como o culto agora, você é um tabernáculo de Deus ambulante, um templo de Deus ambulante, existem outros sacrifícios espirituais que você faz na sua vida diária, no seu culto diário, que é a prática do bem e a mútua o quê? Cooperação. Veja, pois ele não diz com tal sacrifício, mas ele diz com tais sacrifícios. Aí você começa a descobrir uma coisa, que na minha vida e na sua vida a partir de agora, em espírito e verdade, nós adoramos a Deus em qualquer lugar e nós podemos fazer sacrifícios de louvor e sacrifícios de bondade em qualquer lugar. Porque tem gente que acha o seguinte, que quando ele entra aqui no templo para cultuar, ele entra na presença de Deus. Quando ele sai aqui, ele sai para pecar porque Deus saiu da presença de Deus. Ele não entendeu que ele é um templo ambulante de Deus. Esses sacrifícios têm o louvor, e aí vem a grande discussão, né? E a gente vai para Atos capítulo 2. Vamos lá para Atos capítulo 2. E diz no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Veja que esses eram os elementos do culto que? Primitivo. O que tinha? Tinha doutrina, tinha o ensino da palavra, pregação da palavra. Tinha o que mais? Comunhão, né? E aqui a ideia, você pode colocar essa questão como se fosse a Santa Ceia. No partir do pão, que era a ideia também que podem dar de compartilhar as necessidades uns dos outros, né? Aí tem mais o quê? Orações. Diz que em cada alma havia temor. Diz lá também que diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, João Calvino, estudando, ele e outros teólogos, eles vão, a partir desses textos, dizer quais são os elementos o quê? Do culto. Do culto.
Você diz, pastor, e onde é que está essa questão da oferta no culto? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Versículo 1, Paulo diz assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei. Ele fez o quê? Ordenou, tá? Ele ordenou. Ele, como apóstolo, estava edificando a igreja, ele ordenou as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? No domingo. Cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que não se faça coletas quando eu for. Então, Paulo está dizendo aqui que as coletas eram feitas no primeiro dia da semana, quando o povo se reunia. A coleta é individual, é espontânea, é voluntária, porque era uma campanha que ele fazia para as igrejas pobres que estavam passando necessidade. Então, nós temos, por isso que a gente tem no culto louvor, o sacrifício de louvor, o sacrifício da oração, o sacrifício da palavra, que é a exposição e o ensino da palavra. Tem o ofertório e nós temos os sacramentos. A administração da ceia e dos batismos, eles são feitos nos cultos públicos. Então, essa é a compreensão da teologia reformada sobre os elementos do culto. Há muitas coisas que a gente faz fora do culto, mas que não estão prescritas ou não são usuáveis durante o culto. Ok, gente? Por exemplo, essa questão do lava-pés não está estabelecido por Deus como... E é muito feio, né? O negócio de um cara na frente lavando os pés, que não tem nada a ver com elemento de culto, nem é nada que foi instituído por Jesus. Simplesmente ele foi ali para dar um exemplo daquilo que era o culto. Voltando lá para o texto de João, tem uma coisa aqui que é muito importante, porque Jesus, ele vai introduzir um conceito novo, ou diria novíssimo, que é o conceito da paternidade de Deus. E ele vai colocar aqui que a adoração é uma coisa que os filhos praticam para o Pai. Significa que entenda o que eu vou dizer. A adoração, ela é exclusiva dos filhos. Os filhos adoram o quê? Ao Pai. Ao Pai. Aí o pessoal que quer ajudar o Espírito Santo, porque eles acham que o Espírito Santo não é muito entendido nesse assunto de adoração, fica dizendo, não, vou fazer o culto para o incrédulo. Aí, como é que é o culto para o incrédulo? O incrédulo não pode adorar a Deus, ou pode? Aí começa a botar música sertaneja no culto, começa para querer agradar quem? O incrédulo. Não é assim não. Sabe o que é o que impacta o incrédulo? É quando nós realizamos um culto aqui e que o Espírito se manifesta. O incrédulo cai de 4 pés aqui e diz, que Deus é esse que eu não conhecia? É desse jeito. Sabe como é que o incrédulo é impactado? Quando ele é recebido desde o estacionamento, com amor, com carinho, com simpatia. É isso que impacta o incrédulo. Mas culto para agradar incrédulo é antibíblico. Você faz culto para agradar quem? A Deus. E quando esse incrédulo chega aqui, ele não entende bem as palavras, como você não entendia. Mas quem vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Você não tem esse ministério. É a mesma coisa você usar casamento para converter a mulher. Vou casar com uma incrédula, mas eu vou converter. Quer dizer, estabelecer o casamento como método evangelístico. E não está na Bíblia isso. Casa e depois vai apanhar do marido incrédulo. Então nós temos que entender, ele diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o quê? Ao Pai. Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores.
Preste atenção, eu não me faço adorador. Deus me procurou, Ele me achou e Ele me constituiu o quê? Sacerdote. Foi Ele. Foi Ele. Então, presta atenção. O maior privilégio que a gente tem, meu irmão, é de ser crente. O maior privilégio que a gente tem é poder vir domingo à igreja. Adorar a Deus, participar dos cultos. Porque Deus achou você e fez de você um adorador dele. Isso não é para quem quer. É para quem Deus escolhe. É Ele que procura. E aqui vem uma coisa que eu queria chamar bastante a sua atenção, porque muitas vezes a gente desvaloriza muito isso. A gente não valoriza o fato de poder estar na igreja, louvar a Deus na igreja, né? Veja o que diz Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Parte do versículo 5. 5 e 6, vamos ler juntos? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Foi Ele que nos constituiu. Tem uma corrente hoje muito perigosa na IPB, chamada de neopuritanismo, que a gente precisa tomar cuidado. Que está dizendo que a mulher não pode orar no culto. Mulher não pode ensinar na igreja. Seria uma boa ideia, mas não está na Bíblia. Que a mulher fique calada na igreja. Mas veja bem, aqui no texto diz, e nos constituiu reino e o quê? Sacerdotes. As mulheres também são sacerdotisas de Deus. E como sacerdotisa, ela pode cantar, ela pode orar, ela pode ensinar. Não estou falando aqui de ordenação feminina, é outra coisa. Nós estamos falando aqui de adoração. Adoração. Certo? Então, isso aí para mim é um equívoco muito grande. E isso está ganhando espaço dentro da IPB. Certo? Por exemplo, eles têm um conceito errado sobre essa questão dos instrumentos musicais do culto. Certo? Porque eles entendem que a música foi introduzida no culto, mas no culto cerimonial, no culto de Davi. Mas se você ler lá, você vai descobrir que Davi introduziu em obediência o quê? A Deus. E não existe nenhum impedimento bíblico que diga que ele não possa usar instrumento no culto. Certo? Aliás, os Salmos estão lá cheios de expressões. E no Novo Testamento a gente sabe que lá no céu nós vamos nos tornar agora os grandes instrumentos, né, de Deus para a adoração. Mas não existe nenhuma proibição. Proibição de coral na igreja. Isso é coisa dos neopuritanos. E você sabe que quem trouxe o canto congregacional foram os luteranos. Foi a reforma que trouxe de volta. Quem trouxe a música, se você estudar o livro de Lucas, você vai descobrir que a graça trouxe de volta o louvor. Aí canta Maria, canta Simeão, canta Zacarias. E Jesus, indo para a cruz, cantou um hino. Jesus traz o hino para dentro do culto. Agora veja o que diz Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de
Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Vamos lá? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso. Então presta atenção, irmãos, os neopuritanos defendem que só tem que cantar os salmos, porque Calvino decidiu isso. E Calvino não é Jesus nem a Bíblia. Ele é um teólogo reformado, nós somos calvinistas no sentido de que nós compreendemos, mas nós não podemos ficar além da Bíblia, nem ir além da Bíblia. Nós temos que ser o quê? Bíblicos. E Paulo coloca aqui que é impossível, do ponto de vista da musicalidade, você adorar a Deus somente num ritmo ou numa melodia. Ele fala salmos, hinos e o quê? Cânticos espirituais. E as três palavras no grego não são sinônimas. Não são sinônimas. E você vai descobrir, e é por isso que aqui em Pinheiros a gente canta hino tradicional e nós cantamos o quê? Cânticos espirituais contemporâneos. Tá certo? E se você é velho, gosta de hino, canta os hinos e canta os cânticos. Se você é novo, canta os hinos e canta os cânticos. Aqui não é a gosto do freguês, não. Ou você entra na linha ou sai. Nós temos que adorar a Deus como está na Bíblia. Tem cântico espiritual chato? Tem. Tem uns que eu nem canto. Ou fica ali dublando, porque está filmado. Tem uns que tem a letra bonita, mas a melodia não dá. Você já cantou um hino que a melodia, parece que a letra não cabe e fica empurrando a letra. Né? Tem uns que são divertidos. Aí vai. Tem para todo gosto. Então, mas o que nós temos que entender é que salmos, hinos e cânticos espirituais, diz aí, eles têm que expressar o quê? O conteúdo da palavra. Por isso que ele diz, habite ricamente em vós a palavra o quê? De Cristo. Quanto mais palavra de Cristo, quanto mais Bíblia, porque nós cantamos aquilo que nós cremos. Então você não tem que ficar inventando cântico herético. Tá certo? Você tem que entender o que o texto está colocando. Quanto mais bíblico. E aí que eu entendo que alguns exegetas, eles pegam aqui esse texto de João, capítulo 4, né? João 4, quando fala em espírito e verdade, e ele fala que quando essa palavra verdade aqui significa não somente a veracidade, a sinceridade da sua adoração, mas também essa verdade aqui é que essa sinceridade tem que ser de acordo com a verdade bíblica, a verdade revelada. Nós temos que cantar aquilo que nós cremos, e o nosso culto, ele é um culto bíblico. Isto posto, irmãos, nós temos que pedir sabedoria a Deus, porque a adoração perfeita vai ser só lá no céu. E que a gente procure melhorar, né? Procure melhorar, cada dia mais aperfeiçoando a nossa adoração. Por exemplo, nós mandamos, o departamento de música já tem todas as liturgias do ano de 2019. Todas. Eu entreguei o ano passado, porque para preparar o culto direito, organizar, selecionar os cânticos, porque Deus exige o quê? O melhor para ele. Não é isso? Aí o pastor Hernandes capricha na pregação, eu vou tentando caprichar também, que é difícil acompanhar. É muito conhecimento, né? O homem falou sobre Herodes aqui, sabia tudo, a mulher de Herodes, os filhos de Herodes, os Herodes, tudo. Eu falei, misericórdia. Vai saber assim da vida dos outros, como o pastor Hernandes. Deixa a gente humilhado, viu, Tiago? Fala com ele para diminuir. Fala assim, pastor, ajuda o pastor Arival, faz um negócio mais simples. É uma onda. Então, para terminar, se alguém tem alguma perguntinha aqui, tem mais 5 minutos só, 3 minutos. Pronto. Fala, Haroldo. Olha, isso aí, eu vou dizer para o senhor, isso é cacuete. Porque é o seguinte,
Quando a gente adora o Pai, a gente adora o Filho, o Espírito Santo. É um negócio que, às vezes, a gente fica dizendo, não, né? Por exemplo, tem oração que é feita a Deus, mas e aqueles clamores dos milagres, que a turma clama por Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Eu entendo que se a gente tiver bem definido o conceito da trindade na cabeça, isso aí eu acho que é só semântica, porque é o Espírito que nos conduz à verdadeira adoração. Só que lá em 2 Coríntios 3 diz que o Espírito é Senhor. Está lá. Então, se a gente estiver adorando a trindade, já está de bom tamanho. O culto teocêntrico. Fala, meu irmão, quem foi que pediu? Estão relacionados a outras práticas, por exemplo, a percussão, ao candomblé, a uma igreja que recentemente inaugurou escola de samba, quer dizer, então isso é um comentário que eu gostaria que o senhor fizesse. Não, escola de samba não tem nada a ver. Aquilo ali, eu acho que foi um equívoco muito grande do Malafaia. É isso que você está falando. Não tem nada a ver. Agora, os instrumentos, veja bem, no contexto do Antigo Testamento, como não tinha instrumentos, Davi, então, o quê? Ele mesmo, foi Davi que fez os instrumentos. Está lá. Ele confeccionou. Davi era um cara multifacetado, porque o cara era bonitão, era galã, era general, era compositor, músico, valente, era tudo, e ainda teve tempo de... Mas eu acho o seguinte, quando fala instrumentos, eu acho que não há instrumentos que são santos ou não santos. Não vejo nisso, porque aí entraria numa questão muito séria. Por exemplo, há instrumentos que eu nem conheço. Nós trouxemos aqui os meninos aqui dos Andes, aqui, aquele grupo lá, né? E eles tocaram com a flauta, tocaram com os instrumentos que eu nunca vi. Aí que eu falo, existe o elemento cultural das nações. Não estou dizendo que o culto se adapta à cultura, porque, né, a cultura tem que passar pelo filtro. Francis Schaeffer já dizia isso. Mas essa questão de instrumentos é uma briga, porque no período da reforma entrou o piano, depois entrou essa questão dos órgãos, tem os órgãos de tubo, depois foi. Agora, os instrumentos foram criados, guitarra foi criado, saxofone foi... Então, eu não vejo problema agora. A questão é se o cara está tocando para Deus, né? A motivação. Eu tenho dito aqui que quem vem aqui para frente aqui não é para dar show, não. Você está indo para conduzir o povo à adoração. Nós devemos louvar a Deus. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Depois diz, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes, louvai-o com instrumentos de cordas, com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Povo de Israel, se você for lá, é um negócio diferenciado, né? Agora, irmãos, o que a gente tem que sempre colocar é o seguinte, tudo deve ser feito com ordem e decência. E Paulo fala isso no contexto do quê? Do culto. Do culto. Tem coisa que edifica e tem coisa que não edifica. Então, aí, Deus vai dar sabedoria e bom senso. Certo? Por exemplo, se você tem igreja que bate palma. A nossa igreja tem 113 anos. Quando eu cheguei aqui aos 90, nem bateria tinha, não tinha instrumento. E cantava nos salmos e hino. Aí nós fomos caminhando. Aí está chegando a turma penteca aí. Está virando reformado. Aí eu falo, faz o seguinte, você fica 3 domingos aqui, louva como a gente aqui. Tira um domingo e solta a franga lá na bola de neve. Aí você volta, mas aqui não. Você não cria confusão, nem você tem seu momento lúdico, telúrico e tal, mas também não perturba, porque se a gente for colocar esse assunto hoje aqui da Igreja de Pinheiros, vai dividir a igreja. Vai dividir, tenho certeza disso. E se nós estamos crescendo, nós estamos sendo abençoados, fazendo como nós estamos fazendo, como o pastor Hernandes falou, nós temos que pregar a palavra, acolher as pessoas, certo? Porque é carinho, amor, é isso aí que atrai a gente. Né? Cuidado.
E aí, meu irmão, tem umas coisinhas que você tem que abrir mão. Né? Por exemplo, eu poderia chegar para o grupo de louvor e determinar todos os cânticos. Não, eu acho que eles têm que ter liberdade, têm que ter responsabilidade. O pessoal do hino pode mudar o hino, não tem problema nenhum. Desde que esteja dentro da lógica do culto. Né? Fala, filha. O curso fez um estudo que falava sobre padrões musicais. Uma batucada, igual na escola de samba, ela tem um efeito na cabeça, um efeito no corpo, que direciona para um tipo de postura. A música sacra, ela tem uma questão neurológica, ela direciona de fato a Deus. Então, por isso que o senhor colocou, vai encher de música sertaneja no culto, será que isso direciona a mente da maioria a Deus? Irmãos, é o seguinte, aí nós vamos ter que ter um curso sobre música. Para que serve a música no culto? Segundo o nosso grande teólogo, ele diz que a música tem é criar um ambiente e expressar a fé. É isso que ele diz, a função da música no culto. Certo? É claro, por exemplo, que se você vem do candomblé e chega na igreja e tem uma batucada, você vai fazer o quê? Vai fazer, não tem jeito. Né? Botar uns atabaques aqui, aí os baianos vão soltar, oh, Jesus, vai ser um negócio. Agora, nós vamos tratar mais desse assunto, tem uma classe que está sendo estudada, talvez a gente faça, eu acho que é bom a gente pegar, mas nós vamos pegar item por item, pega a música, pega a palavra, pega o culto, pega a dança, pega a palma, vamos estudar na Bíblia, não tem problema nenhum. Por exemplo, você não tem nenhum texto na Bíblia que diz que a palma deve ser introduzida no culto cristão, mas também não tem nenhum versículo que proíbe bater palma no culto, certo? Aquele versículo que a turma usa do Salmo 47, batei palma todos os povos, aquele texto é um texto que está no contexto, não de culto, mas da entronização do rei. Seria você colocar uma salva de palmas para o rei. Tem alguns pastores que usam uma salva de palmas para Jesus. E você vai descobrir que no contexto do Novo Testamento não existe nenhum versículo falando sobre essa questão de palmas. Há um texto que tem lá que os homens devem orar levantando mãos santas. Mas isso é motivo para a gente brigar? Me diga uma coisa. Eu vou numa igreja pregar, o povo está batendo palma, deixa o povo bater, eu chego lá, prego a palavra. Certo? Não tem problema, vocês... Vamos orar? Já estou entrando no horário de Tássia. Vamos orar. Fica de pé aí, gente, por favor. Quem está com o microfone aí? Dá para o irmão Haroldo orar aqui para nós. Encerrando. Santíssimo Deus, nosso Pai, somos gratos por esses momentos passados aqui na Tua casa. Amém. Aprendendo a Tua palavra para que nós possamos viver segundo aquilo que nos tens ensinado. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar nesse sentido, desse entendimento daquilo que a Tua palavra traz para nós. Abençoe o pastor nos seus ensinamentos, que essa igreja possa ser um marco para que a Tua palavra seja pregada. Amém. Abençoe o nosso culto no restante desta manhã, sejas com todos nós, com todos os nossos familiares, com toda a Tua casa, Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.